Fala galera, dando seguimento então a essas videoaulas sobre acidentes com múltiplas vítimas. Essa é a terceira aula então sobre essa temática e nós vamos abordar então agora sobre o AMOVE e sobre o método START, tá? Então, nas videoaulas anteriores nós então já trabalhamos essas três temáticas primeiras aqui, então de definições, cenário e placas também. Então, quem não assistiu ainda essas outras videoaulas, sugiro que pause esse vídeo de agora e assista esses dois vídeos primeiros, tá? Primeira parte, segunda parte. Nessa videoaula nós vamos então abordar um pouco sobre o AMOVE mesmo, então os acidentes com múltiplas vítimas, como que é feito então esse atendimento. Nesse item nós temos três principais demandas, tá? Então aqui a gente vai deixar um pouco sobre a parte do atendimento emergencial mesmo, lá nas lonas, e vamos trabalhar um pouquinho sobre qual que é o papel de cada uma das esferas que estão fazendo toda essa logística, tá? A iniciar com o papel dos hospitais, tá? Sempre quando vai ter um atendimento de AMOVE, é imprescindível que seja articulado de forma coordenada e organizada para onde esses pacientes, né, essas vítimas dessa catástrofe, desse acidente ou desse desastre, para onde que elas vão ser remanejadas após esse primeiro atendimento lá inicial, né, lá na zona fria, né? Então, a primeira equipe, né, quando ela chega, faz todo aquele mapeamento de quais são os riscos, passa toda a situação para a central de regulação, que daí vai deslocar então quais são os recursos necessários para dar continuidade, né, para esses atendimentos. Da mesma forma, ele também já vai começar a fazer a articulação com demais serviços que seja necessário. E um desses principais serviços é mesmo o papel hospitalar, tá? Então, nesse plano de acionamento do controle hospitalar, ele deve ser feito com divulgação para todos os profissionais que estejam na linha de frente, principalmente nos serviços de UTI, de pronto-socorro e de centro cirúrgico, para que eles já estejam de prontidão para as vítimas que porventura vão chegar ali a qualquer momento. A gente sempre trabalha no atendimento ao AMOVE que o menor tempo possível é o melhor, né? Na verdade, em toda a APH a gente trabalha dessa forma, no menor tempo possível. Se tratando de um AMOVE, obviamente a gente não consegue fazer um atendimento assim tão rápido, né? Então, pelo menos umas meia hora desde o evento até a remoção dessas vítimas e até o deslocamento até o hospital. Então, vai ter esse tempo para que o hospital e os demais serviços de urgência e emergência se planejem, né, para receber então essas vítimas. Então, é importante saber, o hospital, quando ele vai ser comunicado, né, via central de regulação, só que quando chegar o médico que vai fazer a coordenação já no local, lá na zona fria, próximo às lonas, é ele que vai passar então a ser o responsável para o acionamento de todos os serviços necessários. Então, quando deixa de ser o médico da regulação e vai passar para o médico que tiver na coordenação local. Ele que vai destinar cada ambulância, tá, para fazer a remoção dessa vítima, dessas vítimas, né? Porque no caso do AMOVE, não apenas uma vítima pode ser transportada ao mesmo tempo, tá? Então tem situações em que dentro da ambulância é colocado mais do que uma vítima para aproveitar, né, esse deslocamento da ambulância para então socorrer o máximo de vítimas possíveis no menor tempo possível também. O hospital, então, ele tem que fazer, quando necessário, lógico que o coordenador ele vai passar todas as demandas necessárias, mas o hospital, então, ele precisa contar então, com o acionamento do banco de sangue, caso seja necessário, né, alguma transfusão sanguínea. Geralmente em acidentes e em situações traumáticas acaba necessitando, principalmente quando tem vítimas vermelhas, né, classificada pelo método START como vermelho.
Também é necessário o acionamento do centro cirúrgico, então ele já vai ter que estar preparado. Se tiver cirurgias eletivas, elas vão ser paralisadas naquele momento, para que o centro cirúrgico já fique à disposição caso necessário. Também a central de materiais, ela vai ter que dar um gás ali na hora para tentar então aumentar a quantidade de materiais esterilizados para então quando chegar essas vítimas, principalmente para o centro cirúrgico ou mesmo para o pronto-socorro, para que tenha materiais de sobra, né, materiais já esterilizados, prontos para ser utilizados, e que não precise, às vezes, de demandas de outros hospitais ou até mesmo de outras localidades. O serviço de radiologia, da mesma forma, também ele vai ser paralisado, todas as radiologias eletivas, tá? Então, ele já vai ficar à disposição das vítimas do AMOVE. Então, o serviço de radiologia, principalmente em eventos traumáticos, ele é muito necessário e ele tem uma participação muito importante, né? Principalmente por conta de ser traumas, a possibilidade de fraturas é bastante grande. Então, o serviço de radiologia ele precisa estar preparado. Então, parte também da questão da organização hospitalar, além de deixar então acionado todos esses setores, né, e todos esses serviços que eu mencionei anteriormente, ele também tem que estar preparado com a estrutura na questão de liberar o número de leitos suficientes para a demanda do evento. Então, esse coordenador local ele já vai ter que passar para o hospital qual que é o número de vítimas e quantos serão possíveis enviar para cada instituição. Tá? Então, para o hospital A, ele pode talvez então liberar, por exemplo, necessitar de 10 leitos. Para um hospital B, ele vai liberar mais 15 leitos, e assim conforme a necessidade. Então, o hospital então, ele já precisa estar com a liberação desses leitos já pronto para quando chegar as vítimas, já para ser então enviado para os locais de forma adequada. Em caso de vítimas graves, também vai ter que liberar leitos de UTI. Isso é um pouquinho mais complicado, mas também durante a verificação, já lá nas lonas, os pacientes vítimas vermelhas, que são essas vítimas consideradas graves. Né? Então, o médico que estiver lá, coordenando principalmente essa lona, ela já vai saber mais ou menos quais ou quantos pacientes, né, quantas vítimas serão necessárias para seu envio, né, para uma unidade de terapia intensiva. Da mesma forma, como precisa dos leitos de UTI, também vai precisar ser necessário, então, verificar o número de respiradores que tem à disposição para esses atendimentos. Eu já disse anteriormente também sobre a questão do centro cirúrgico, aqui acima, então, deixar salas cirúrgicas disponíveis e também verificar a capacidade de funcionamento dos serviços radiológicos e de laboratório. De laboratório eu não coloquei aqui em cima, mas ele também vai ter um papel muito importante, porque ele vai ter que dar prioridade então para os exames laboratoriais para essas vítimas assim que eles chegarem, tá? Conforme a demanda que foi surgindo, né, nessa segunda avaliação já em ambiente hospitalar. É importante frisar que durante essa mobilização do hospital, às vezes faz-se necessário fazer o pedido para que os profissionais que estão, seja em folga ou mesmo de férias, que eles façam um esforço para conseguir dar um apoio ali, caso os recursos humanos que estejam lá no dia não sejam suficientes para fazer, então, dar prosseguimento para esses atendimentos. Então, tem situações que realmente necessitam, então, dos profissionais que estão de folga, para eles irem até o hospital naquele dia, somente para fazer, dar um aporte, um socorro ali para atendimento dessas vítimas, mesmo não sendo um dia de plantão. Então, isso é a parte
que o hospital ele precisa então estar bastante articulado, né, com a situação que está ocorrendo lá no evento. Da mesma forma, o coordenador local, que é então aquele coordenador local, lembrando que ele sempre vai ser o profissional que tem mais capacitado, né, que é o mais capacitado e tem uma qualificação e experiência mesmo com a Moving, é o que vai coordenar ali no local. Quando se tratando de um técnico, vai ser um técnico, se tiver um enfermeiro, vai ser um enfermeiro, se tiver um médico, vai ser o médico, que vai fazer a coordenação local. Tem um médico que vai ser então o coordenador de todo a MOVE, e da mesma forma que em cada tipo de atendimento, seja lá na lona vermelha, seja na lona amarela, vai ter também um médico que vai ficar responsável por aquela lona. Então, tudo isso é uma forma de organização, tá? Então, para que o coordenador local de todo o evento não fique toda hora atendendo pedidos individuais de cada profissional que está fazendo atendimento, então faça essa hierarquia, digamos assim. Quem está ali na lona vermelha, todos os profissionais têm que se reportar para aquele coordenador da lona, né, correspondente, e esse coordenador da lona é que vai fazer essa articulação com o coordenador local. E esse coordenador local, por sua vez, é a única pessoa que vai fazer essa ligação com a central de regulação e também com os demais serviços que sejam necessários. Tá? Em algumas situações, acaba que o coordenador local acaba ligando para os hospitais e fazendo essa articulação, mas acaba que sendo mais prático ele fazer a ponte somente com a central de regulação, e a central de regulação sim fazer então o pedido para todos para suporte, né, de outras instituições, caso seja necessário. Mas então, partindo sobre a função de qual que é a função, né, o objetivo do coordenador local, então ele deve assumir o comando, coordenação e o controle da cena do acidente ou incidente. Também identificar-se como coordenador operacional. Isso é interessante, gente, porque, inclusive, até coloquei se vocês olharem na imagem aqui do ícone que eu coloquei de coordenador, reparem que ele está com um capacete, né, amarelo aqui. Isso serve como identificação, da mesma forma como geralmente eles utilizam colete. Tá? Então, na figura do coordenador, principalmente porque vai ter vários outros serviços, às vezes, que estão sendo articulados, né? Então, às vezes, está lá o SAMU, está o CIAT junto, está todo o Corpo de Bombeiro, está a Defesa Civil, está a Polícia Civil, Polícia Militar, às vezes está a Guarda Municipal e às vezes até o Exército também junto, dando apoio. Então, precisa, de alguma forma, identificar quem é esse coordenador. Porque, senão, acaba, né, os que conhecem quem que é o coordenador tem fácil acesso a eles, e quem que não conhece, né, principalmente de outro serviço, acaba ficando sem saber quem que é esse coordenador. Então, uma forma fácil, né, de identificação é justamente pela utilização de um capacete, geralmente amarelo, laranja, se estiver disponível, e também de um colete. Então, por meio disso, já consegue então fazer essa identificação mais rápida. Esse coordenador, então, ele precisa se identificar. Então, para toda a equipe, que ele é o coordenador. Por que é importante isso aqui? Como eu disse, então, já várias vezes, sempre o coordenador vai ser aquele profissional que tiver mais capacitado. Então, isso pode mudar. Da mesma forma como o primeiro, às vezes, é o técnico, até chegar na figura do médico que vai fazer essa coordenação. Então, quando vai chegar, ele precisa então se identificar para todos e falar: ó, eu sou o médico que vai coordenar então esse AMUV, então necessitando, se reportem a mim. Então, essa é a parte mesmo da identificação para os profissionais que estão lá.
Congelar a área. Congelar a área, gente, é no sentido de que assim que ele chegar, ele precisa fazer um mapeamento de toda a situação, do que está sendo feito, então estabelecer quais são as prioridades, quais são as metas. Então esse congelamento, congelar a área, significa parar algum instante só para fazer essa observação. Lógico que não vai parar um atendimento, né? Mas ele vai então ter que parar no sentido de verificar tudo o que está sendo feito, verificar se a pessoa que estava coordenando antes dele estava fazendo de forma correta. Então, se for necessário modificar alguma coisa, nesse momento então ele vai começar então definir quais são as prioridades, né, caso não estejam sido bem definidos anteriormente, então para fazer essa modificação, tá? Então, antes de o coordenador ele não vai deixar seguir da mesma forma como estava antes. Então, caso necessário, ele vai congelar por um instante e vai falar: não, gente, ó, vamos parar agora aqui. A gente não vai fazer dessa forma. A gente vai começar então priorizar, por exemplo, as vítimas vermelhas. Então, se acaso tem alguma equipes que estejam lá fazendo atendimento para vítimas preto, por exemplo, ou para as vítimas verde, e as vítimas amarelo e vermelho não está sendo suprida a demanda necessária, né? Então ele que vai ter que falar para parar, dar prioridade para essas vítimas, né? Tanto o vermelho principalmente e as amarelas, e deixar as verdes um pouquinho de lado, porque essas verdes são os que em tese são as que estão melhores, né? Ou as pretas, que também ou é óbito, ou então são pessoas que têm um prognóstico muito ruim, então a chance de sobrevivência é muito baixa. Então, infelizmente, acaba tendo que deixar elas um pouquinho de lado para dar prioridade para as vítimas consideradas mais graves, mas que também têm maiores chances de sobrevivência. Outra também função do coordenador local é de definir e estabelecer então quais são as áreas de prioridade em um local seguro, né? Na verdade, essa parte aqui geralmente não vai modificar tanto, né? Porque quando os primeiros que chegam, então ele já vai fazer essa delimitação de qualquer zona quente, qualquer zona morna e qualquer zona fria. Então, normalmente aqui já vai estar já arrumado. Mas caso necessário, então pode-se fazer um deslocamento para um local mais seguro para fazer essa zona fria. Até porque, gente, é interessante que a zona fria, a gente estabelece, né, um local onde que a gente considera, lógico, acaba fazendo uma observação do local, então a gente acaba delimitando qual que é a área fria, qual que é a área morna, qual que é a área quente. A área quente é a mais fácil de delimitar, né, porque realmente é toda aquela circunferência de onde está tendo o evento. Só que a área fria, dependendo da situação, ela pode variar, ela pode mudar um pouco. Principalmente quando a gente trabalhou sobre a questão da direção do vento, então ela pode sim modificar. Tá? Então, dependendo se a corrente então, de ar muda de direção, então às vezes será necessário fazer também o deslocamento então, dessa zona fria. Tá? Dá prioridade e apoio então às atividades médicas. Ele como que vai estar coordenando, mas quando depois de fazer esses atendimentos iniciais, essa articulação inicial com os hospitais, os outros serviços que vão precisar para dar apoio, ele também pode ajudar, né, nas atividades médicas, né, assistenciais. Coordenar isolamento, combate a incêndio, proteção às vítimas, transporte e apoio logístico. Por que isso aqui? Gente, esse coordenador é o que vai coordenar toda a operação, coordenar todos os serviços, tá? Então não vai ter um coordenador para o SAMU, um coordenador para o CIAT, um coordenador para a Defesa Civil, não. Então é uma figura só, centralizada, que vai coordenar todos os serviços que vão estar lá prestando assistência, tá? Então ele que vai coordenar todo. E interessante que é o próximo item que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre a questão de coordenar o transporte, tá?
Então, é o coordenador que vai fazer a liberação dessas ambulâncias. Então, ele vai ter uma prancheta, ele vai saber o número de ambulâncias que tem e para onde que cada uma dessas ambulâncias ela vai ser destinada. Eu já participei já de simulações e que um dos principais erros que teve era justamente de o médico que estava coordenando a lona vermelha, ele passava já a informação para qual ambulância devia transportar determinada vítima e para qual local. Então, acabava não tendo essa comunicação com o coordenador local, e quando às vezes o coordenador local precisava da ambulância, a ambulância já tinha saído para deslocar com alguma vítima que o coordenador da lona, né, da lona vermelha, ele tinha tomado essa frente, né, e já tinha mandado deslocar a viatura. Então isso é uma atitude totalmente errada, né, inapropriada, porque aqui o trabalho tem que ser em equipe e ele tem que ser articulado com todo mundo, né? Então se tem um coordenador, esse coordenador que ele vai ter que analisar qual ambulância que vai ser enviado, no momento que vai ser enviado e para qual local que ele deve ser enviado, tá? Então isso é interessante a gente saber também. E a última função desse coordenador local é de organizar e distribuir então os meios disponíveis para a atenção das vítimas. É mesmo a disponibilizar a questão material e até mesmo humana, tá? Então, quantas equipes vão ficar para a lona vermelha, quantas equipes vão ficar para a lona verde, quantas equipes vão ficar para a lona amarela, tá? Então, quem que vai fazer a triagem, quem vai fazer a remoção e quem vai fazer o transporte. Então, ele que vai distribuir, então, todos e também da mesma forma que vai distribuir os recursos materiais também, tá? Então, questão de, por exemplo, ataduras necessárias, materiais então, gerais, né, para curativo, ou mesmo para intubação, para ventilação. Então, ele que vai fazer essa coordenação. Lógico que não vai ser ele que vai estabelecer tudo sozinho. Então, ele vai estar articulado com os responsáveis por cada lona. Cada lona, o responsável de cada lona, ele vai fazer, então, vai avisar qual que é a sua demanda e a partir dessa articulação com o coordenador local é que vai ser, então, distribuído esses materiais. Por último, a gente vai trabalhar, então, a questão da disposição das ambulâncias, tá? O coordenador, então, da primeira equipe que chega, lembra quando eu mencionei na aula passada que enquanto o técnico de enfermagem, caso seja um SB que chega como primeira ambulância, né, até o local do evento, enquanto o técnico de enfermagem vai estar lá fazendo, né, a análise do risco, tudo da situação, a magnitude, quem que é o condutor socorrista, ele vai analisar qual que é a zona fria, qual que é a direção do vento, para então já começar a organizar essa disposição de onde vai ficar as ambulâncias, tá? Então ele tem que estar sabendo já onde que é o melhor local, tanto para posicionar as ambulâncias no sentido de segurança, mas também para facilitar a saída para o acesso aos hospitais e os demais serviços que vão fazer dar seguimento, né, ao tratamento dessas vítimas, tá? Então ele vai ficar então responsável pela organização já lá na zona fria, obviamente. A ambulância ela não vai ficar na zona morna, nem muito menos na zona quente. Então ela vai ficar próxima dos locais onde vai estar sendo feitos os atendimentos. Quando é um número grande de ambulâncias, o que acontece? Pode ser que fique complicado colocar todas as ambulâncias à disposição próximo ali da zona onde que está sendo feitos os atendimentos. Então, o que acontece? Da mesma forma como que tem o coordenador local, que vai operacionar tudo, né, vai coordenar tudo, tem também um coordenador que vai ficar só das ambulâncias. Geralmente vai ficar então esse coordenador, como coordenador, o primeiro que chegou ali no local. Ele geralmente vai fazer o quê?
Ele vai deixar as ambulâncias todas já preparadas, mas em um local um pouquinho mais distante, digamos assim. Ele não vai deixar as ambulâncias tudo já na frente ali das lonas, porque isso pode atrapalhar o fluxo das pessoas, atrapalhar o fluxo do ar e até mesmo dificultar na hora de manobrar as ambulâncias para sair. Então o que ele faz? Ele acaba tendo um rádio, né, que vai estar sempre em articulação com o coordenador local. Então, conforme o coordenador local ele for determinando quais são as vítimas que vão sair, então aí o coordenador dos condutores vai então enviar a ambulância que já está preparada, já está à disposição ali no local próximo, só para chegar um pouco mais próximo ali da área onde está sendo feitos os atendimentos, para então fazer a remoção dessas vítimas. Aqui é interessante também que acontece bastante que daí a necessidade de apoio da guarda municipal ou de policiais que façam como posso dizer, acompanhem esse deslocamento das ambulâncias para que vá fazendo o trancamento das avenidas, para facilitar então o fluxo de locomoção então, dessas ambulâncias. Tá? Então, acaba fluindo de forma mais fácil quando tem essa articulação com demais serviços, porque daí todos participam e todos então acabam sendo ajudando, cada um na sua atribuição, é claro, mas vai facilitar então todo esse deslocamento. Tá? Então aqui é interessante, como eu coloquei aqui nessa figura, coloquei aqui as ambulâncias uma do lado da outra, né? Então, inclusive uma com a porta aqui aberta já. Essas ambulâncias então todas vão ficar sempre assim, né? Uma ao lado da outra, conforme a necessidade. O coordenador local ele vai acionar via rádio o coordenador das ambulâncias e o coordenador das ambulâncias então vai destinar segundo a necessidade. Por exemplo, eu preciso agora de uma unidade de suporte avançado. Então, o coordenador das ambulâncias vai destinar essa unidade de suporte avançado para se aproximar lá do evento, onde que está a zona fria, mais próximo da lona, para fazer esse deslocamento. E após isso, caso necessário também, vai ser acionado a polícia para ir seguindo junto com essa ambulância, para ir trancando as ruas, para facilitar então o deslocamento no menor tempo possível, porque assim que chegar no hospital, vai deixar essa vítima e ele já vai voltar também no menor tempo possível e já vai se posicionar novamente ali para ficar esperando as próximas vítimas quando for necessário fazer novo deslocamento. Tá? Então, com isso a gente acaba já fechando essa parte sobre o papel do hospital, do coordenador local e das ambulâncias. E agora a gente vai partir então para o atendimento, como que é feito o método START. O método START então, é o sistema de triagem que então vai permitir triar a vítima em menos de 1 minuto. Tá? Então aqui eu criei, são 8 botões que são destinados para a gente saber então o que cada um faz, tá? O que é mesmo o método START, quais são os parâmetros que são verificados, como que é feito tanto o método START quanto o Jump Start e também entre cada classificação quais são os pacientes que vão entrar como vermelho, como amarelo, como verde ou como preto. Tá? Então, quando a gente trabalha a triagem, o que significa a triagem dentro do AMUV? São vários, da mesma forma como a triagem que a gente trabalhou já na questão das urgências e emergência, a gente trabalhou vários métodos que são disponíveis para fazer a triagem dos pacientes. Da mesma forma como também ocorre o mesmo na triagem do AMUV. O mais utilizado mundialmente é o método START. Tá? O método START, que ele significa a simples triagem e o rápido tratamento.
tá? Então por isso que significa START, tá? É uma sigla no inglês. Então esse fluxograma, ele é um fluxograma, ele foi criado então nos Estados Unidos, na Califórnia. Então ele tem esse objetivo então de classificar as vítimas por prioridades. E essas prioridades são divididas em cores: verde, amarelo, vermelho e preto. Em alguns livros eles também estão colocando também como cinza, tá? Então vocês podem encontrar tanto como verde, amarelo, vermelho e preto, como também como verde, amarelo, vermelho e cinza. Tá? Então tem essas duas nomenclaturas. Ele não vai distinguir quais são as vítimas fatais das críticas inviáveis, tá? Então, aqui na cor preta, vai entrar tanto as que são as vítimas fatais, que são as que morreram, ou como que também vai entrar os que são críticas inviáveis, que são aqueles que não tem como, não tem a chance de sobrevivência não é grande. Claro que, gente, caso esteja sobrando profissionais, né, para fazer esse atendimento, aqui, mesmo os críticos inviáveis, eles vão receber atendimento, tá? Eles não vão receber no caso de que todas as equipes estejam fazendo atendimento nas vítimas vermelho e amarelo. Mas caso esteja sobrando, tenha recurso humano e material disponível, com toda certeza, essas vítimas que estão lá na zona preta, na lona cinza, também pode dizer assim, eles vão receber atendimento, tá? Mesmo que as chances de sobrevivência sejam baixas. Só vão deixar de lado caso então não seja possível mesmo. O fluxograma, então, START, por ser simples, ele pode ser utilizado então por qualquer pessoa que seja treinada, né? E assim, é interessante saber, gente, que o método START ele vai ser utilizado principalmente para adultos ou crianças maiores, tá? Então tem alguns parâmetros que vão ser utilizados, tudo certinho. E por que ele não vai ser utilizado para todas as vítimas? Porque quando é criança, né, ou crianças pequenas, até 45 quilos, alguns parâmetros vão diferenciar um pouquinho. Então, por isso que tem um outro tipo de fluxograma que é chamado de Jump Start. Tá? Então a gente trabalha como método START, mas dentro do método START ele vai se dividir dessas duas formas. Jump Start quando é criança pequena, até 45 quilos, e o Start quando é crianças maiores e até mesmo adulto e idosos. Bem, sabendo então o que é o método START, eu já disse, acho que na primeira videoaula, que basicamente ele é utilizado um cartão, tá? Um cartão em forma de crachá. E esse crachá, essa imagem aqui, ela simplifica bastante a forma como que é esse cartão. Então ele vai ser composto pelas 4 cores e são destacáveis. Então quando for fazendo essa triagem, no próximo item a gente vai falar sobre os parâmetros que são avaliados. Cada paciente, cada vítima vai receber um cartão desse, né? Vai ser colocado o crachá no seu pescoço e ele vai ser destacado referente a qual que é a cor dele, tá? Então, por exemplo, se é uma vítima verde, ele não vai ser destacado nada, porque a última cor aqui é verde. Então, os profissionais que vai fazer o atendimento, já olhando, vendo verde, já vai saber que ele é classificado como verde. Se é uma vítima amarela, por exemplo, então eu vou destacar essa primeira parte aqui verde, e de forma que a cor mais inferior vai ser o amarelo. Então, da mesma forma, a equipe que vai fazer assistência já vai saber que ela é classificada como amarela. Da mesma forma como vermelho e da mesma forma como preto, tá? Então, se eu destacar até essa parte aqui do vermelho, a equipe que já vai olhar a cor preta aqui e já vai saber que é uma vítima classificada como preto, que são aquelas vítimas fatais ou críticos inviáveis. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quais então são os parâmetros que a gente tem que fazer averiguar. Como que já deve ser perceptível, né? E a gente já conversou sobre isso, que no atendimento ao AMUG, a questão da prioridade então é o atendimento
a maior número de pessoas. Então, para fazer esse atendimento, ele tem que ser rápido, tá? Então, esse método START ele é muito utilizado justamente porque é muito fácil para fazer essa triagem, tá? Então, ele leva poucos segundos. Então, em geral, em média de menos de 1 minuto já é feita toda essa triagem. Quais são os critérios, então, quais são os parâmetros que devem ser utilizados, né? Basicamente são esses três, que é a respiração, perfusão periférica e a consciência. Tem uma forma que a gente fala bastante, que é uma forma bem fácil para a gente entender. Quando a gente for trabalhar com o método START mesmo, a gente vai falar bastante, que é um termo que a gente fala assim, 32 responde. Por quê? Sabendo se é 32 responde, a gente já vai saber qual que são os parâmetros e qual que é a frequência máxima respiratória, qual que é o tempo de perfusão periférica e o que deve ser feito aqui na avaliação da consciência. Tá? Aqui eu não vou trabalhar tanto isso aqui ainda, porque o próximo item a gente vai trabalhar mesmo já o método START e por seguinte a gente vai trabalhar o Jump Start. Mas aqui é interessante então vocês saberem quais são os parâmetros que vai ser observados. Então, são esses três: respiração, perfusão periférica e consciência. Tá? Então, como eu já disse, essa triagem vai ser rápido, com tempo então estimado de 60 a 90 segundos. Mas geralmente acaba não passando de 60 segundos não, tá, gente? Então acaba sendo um método bem rápido. O que vai ser feito? Como eu já disse já na primeira videoaula, geralmente não são muitos profissionais que vão fazer essa triagem. Então geralmente é 1 ou no máximo 2. Então ele vai entrar na zona quente e lógico que a zona quente estando já estável, né? Então, caso essa zona quente ela não esteja segura, então primeiro é feito toda a segurança dela, né? Como que é feita essa segurança? Caso tenha algum material inflamável, então vai ser feito primeiro a neutralização desse material, para depois, quando tiver segura a cena, ou por exemplo, se tiver presença de fogo, de fumaça, vai ser neutralizado essas variáveis, e estando seguro a cena, aí a equipe vai entrar para começar a fazer então essa triagem. Então, nem sempre essa triagem ela já vai ocorrer imediatamente assim que a primeira equipe chegar no local. Tá? Então, às vezes demora, tá? Até o Corpo de Bombeiros, ou Defesa Civil, ou o Esquadrão Antibombas, enfim, qual que for a equipe especializada para deixar essa cena segura. Deixando a cena segura, aí sim a equipe vai entrar na zona quente para fazer então essa classificação. Como que vai funcionar? Essa classificação ela vai ser feita pelo mais próximo possível, a vítima mais próxima desse profissional que está fazendo a triagem. Então, esse profissional, geralmente ele vai colocar todos os cartões no seu pescoço, né? E conforme ele vai chegando próximo de uma vítima, ele vai então verificar esses 3 parâmetros: respiração, perfusão, consciência, mediante aos critérios estabelecidos. A gente vai trabalhar o fluxograma no próximo item. Ele vai fazer vai triar ele, vai pegar um desses crachás que ele tem e vai colocar nessa vítima, tá? Geralmente, o que as equipes acabam fazendo? Se a gente pegar aquele exemplo que a gente trabalhou já no primeiro e na segunda parte dessa temática, que era de um ônibus, né, que teve uma colisão com um caminhão transportando combustível. Então, primeiro a equipe vai chegar lá, vai verificar, tá tendo vazamento desse combustível. Se tiver, vai precisar então da equipe, né, do Corpo de Bombeiro para fazer toda a questão de reparos que for necessário para parar esse vazamento, para deixar essa zona segura.
Vamos tirar essa variável. Digamos que esse bateu no caminhão, né? Caminhão combustível, mas não está tendo vazamento nenhum e a cena já está segura. Então, a cena estando segura, aí sim vai fazer então o deslocamento, o início da triagem. Fazendo então essa primeira triagem dessa vítima que está mais próxima, assim que finalizar ela, o profissional já vai para a vítima que está mais próxima também, tá? Então, sempre é feito dessa forma. A vítima que estiver mais próxima do socorrista que está fazendo a triagem é o que vai ser triado primeiro. Mesmo que mais vítimas mais longe estejam aparentemente mais graves. Eu tive que fazer um corte aqui no vídeo, daí por isso então talvez tenha ficado um pouco cortado. Quando então é feita a cena, a segurança da cena, gente, e quando entra a primeira equipe já para fazer a triagem pelo método START, o que é muito comum acontecer é esse profissional primeiro já chegar e falar de uma forma alta, né, e de uma forma se apresentar, falar que ele é o profissional que vai fazer a triagem dessas vítimas e perguntar quem são as vítimas que conseguem caminhar. Tá? Então, de forma clara, chegou dentro do ônibus, como que é no nosso exemplo, e pergunta: gente, quem está aqui consegue caminhar? Os que conseguem caminhar, eles já vão ser os primeiros a sair, tá? Então eles já vão, nem vai ser basicamente triado. Então eles vão saindo e conforme vão saindo, eles já vão recebendo o crachá, sem destacar nenhuma cor, porque a última cor é o verde, né? Então, como que eles vão ser classificados como verde, conseguindo caminhar? Eles são os primeiros, então, a sair da zona quente. Saindo todos as que são vítimas verdes, então eles já vão para um local, para a zona fria. E assim, estando na zona fria, o que as equipes que vão estar lá, né? A segunda, terceira equipe que tiver, e se tratando igual aqui em Foz, que a gente tem uma ambulância já equipado com as lonas, e chegando essas lonas, então o que vai fazer? Vai estender na área fria as lonas para receber essas vítimas. Eu vou colocar uma imagem aqui para facilitar o entendimento para vocês, tá? Um momento. Aqui, gente, nessa imagem vocês conseguem ver com maior clareza, então, como que fica a disposição de toda a área do AMUV, tá? Então, a imagem está bastante ruim, a qualidade dela, tá? Então, a gente vai tentar só entender um pouquinho como que é o mecanismo, então, de atuação, de disposição, tanto das ambulâncias quanto também das zonas de onde que serão feito, então, o resgate. Então, aqui não sei se não dá para dizer como um círculo, né? Mas é o local aqui, essa área laranja é o local do acidente, tá? Então, pense então que todo o perímetro aqui é a zona quente. Essa imagem, na verdade, está um pouco errada, porque se vocês perceberem, a área aqui, onde está as lonas, ela está até muito próximo aqui do local do acidente, né? Exceto que só se for o local do acidente bem pequeno aqui no meio e aqui a área laranja esteja demonstrando como se fosse a zona quente. Mas se for todo aqui seja um ônibus, por exemplo, então a circunferência deveria ser um pouco maior da zona quente, consequentemente a zona morna também, para daí a zona fria aí ainda mais distante. Mas digamos que entendo que tem aqui então a zona quente, a zona morna, e aqui já tem um perímetro razoável, né, até chegar à zona quente, que é onde vai ser então colocado as lonas, tá? Então aqui tem uma lona amarela, a vermelha, a verde e aqui a preta, tá? Ou às vezes também é cinza. Normalmente essa lona aqui, que é a preta, ela vai ser colocada em um local um pouco mais distante, tá? Principalmente porque como que são as vítimas que às vezes está já em óbito, então não é legal ficar deixando principalmente ao lado
da lona verde, que esses aqui, em tese, são os que estão menos graves, então são os que conseguem caminhar. Então, deixando a lona preta bem próximo do verde é perigoso, porque daí isso vai causar o maior espanto, né, dessas vítimas que estão aqui, né, e imagina que, dependendo, pode ser que tenha conhecidos, né, até mesmo parentes, então é bem complicado. Então, geralmente, a lona preta ela fica mais afastado, tá? Eu colocaria numa zona fria, né, logicamente, não vai ficar na zona quente, mas ela fica um pouco mais afastada. Da mesma forma que a lona verde, na verdade, ela também não deve ficar muito próximo aqui da lona amarela e da vermelha, porque aqui a equipe médica, de enfermeiros, os técnicos vão estar se deslocando e fazendo esse atendimento. Então não tem necessidade das vítimas consideradas menos graves ficar tão próximo, tá? Então geralmente eles colocado em locais opostos. Coloca-se os que estão em óbitos, os que estão muito críticos, né, que não tenha um prognóstico favorável em um lado, e os que estão vítimas verde coloca-se em outro lado, tá, em lados opostos, para que eles não tenham um contato principalmente visual tão fácil. E lógico, daí sim, as vítimas amarela e vermelha são colocadas bem próximas uma das outras, justamente porque uma vítima amarela ela pode evoluir para vermelha. Tá? Então, por isso que as duas ficam em articulação e por isso que também tem a questão de, quando necessário, de mais reforço, né? Tanto material quanto pessoal. Então, as equipes que estão nessas duas lonas, eles conseguem então fazer uma articulação melhor. Aqui é onde que vai estar então a coordenação, né, que eu achei legal nessa imagem, que vai estar então um pouquinho separadinho aqui da área onde está sendo feito o atendimento. E aqui, ó, a área onde está estacionado as ambulâncias. Olha que legal. Como que eu disse no item anterior, as ambulâncias elas ficam todas, ó, pareadas lado a lado, mas um pouquinho mais longe. Conforme o coordenador local ele for observando a necessidade de deslocamento então dessas vítimas para o hospital, ele vai então pedir para o coordenador aqui das ambulâncias para chegar mais próximo aqui, colocar a vítima e então deslocar então para o hospital, ou seja, também para o UPA, tá? Qual que fica mais fácil. Essa outra imagem aqui, ela simboliza então qual que é o kit, digamos assim, dessas lonas e identificação, na verdade, de todo o AMUV, tá? Então aqui são as lonas, tá? Podem conseguir ver aqui embaixo, ó. Tem a lona verde, a lona amarela, a lona vermelha, a lona preta. Aqui em cima, então, tem dois pacotes com os crachás, né, de fazer a triagem, né, pelo método START. Podem ver que aqui, ó, tem todos os locais aqui onde vai picotar, né? A imagem tá boa, a resolução também, mas aqui é o preto, aqui é o vermelho, depois tem o amarelo e por baixo aqui, o primeiro, é o verde. Tá? Como eu disse também, em cada lona vai ter um coordenador daquela lona. E eles, para facilitar, né, a questão da identificação, eles recebem também aqui um colete. Tá? Então aqui, ó, o líder da área verde, líder da área amarela, líder da área vermelha e líder da área preta. Tá? Então, esse aqui é uma forma de identificar, porque são esses profissionais que vão estar como líder, é o que vão reportar para o coordenador local. Que por sua vez, como eu disse anteriormente, o coordenador local ele vai estar então simbolizado com o capacete de proteção e com um colete. Tá? Então aqui nesse colete tem escrito médico e coordenador, né? Deve ser coordenador local, alguma coisa assim que ele vai estar escrito. Então esse cara que tiver aqui, né, esse profissional que tiver na área amarela ou na área vermelha, ele vai reportar a sua necessidade para o coordenador local, e o coordenador local é que vai então verificar qual que é vai analisar essa necessidade e vai então propor a solução. Seja então o envio de mais recursos, seja o envio de uma ambulância para então fazer
a deslocamento então da vítima que está nessa lona para um local mais apropriado. Tá? Então essa imagem aqui eu achei legal compartilhar aqui com vocês, para vocês verificarem então que é uma... Dentro do Amove, quando tem a equipe bem preparada, ela tem todos os recursos necessários, tá? Para fazer esse atendimento. Porque às vezes pode parecer assim, nossa, um negócio muito fora, assim, né? Estou explicando, tem a lona tal, a disposição fica aqui e lá, e pode parecer tipo, nossa, mas na realidade não ocorre isso. Mas não, gente, ocorre sim, tá? Então é um atendimento diferenciado, não é um atendimento comum que toda hora você vai ver assim na rua. Então por isso ele tem geralmente tem toda as equipes de cada cidade, pelo menos deveria ter, um kitzinho desse aqui, né, para facilitar caso, né, a gente sempre espera que não precise utilizar, mas caso necessário, já tenha disponível, né, seria bem bacana. A terceira imagem que eu gostaria de mostrar, que acho que aqui ela consegue simbolizar melhor para vocês conseguirem entender com exatidão do que a gente está trabalhando, né? do que se trata. Percebam que aqui a gente consegue visualizar de forma bem clara como que a gente estava trabalhando na teoria. Então perceba aqui que tem um ônibus, possivelmente foi... aqui é uma simulação, tá, gente? Que foi realizado. Então perceba que, digamos que o ônibus aqui, que deve ser a zona quente, perceba que tem uma certa distância, né, até aqui onde está sendo feitos os atendimentos, que aqui é a zona fria. Percebam também que o local está sinalizado, né, tem vários cones aqui. Percebam também que a cena ela já está segura. Tá vendo? Tem um carro aqui, possivelmente ele está batido, né, pode ver que está molhado, possivelmente tenha sido nessa simulação de um acidente e possivelmente então o corpo de bombeiro primeiro apagou o fogo, pode ver que ainda tem resquícios de fumaça, né, possivelmente dessa queima, né, dessa explosão talvez que tenha acontecido, mas aqui já está seguro, então não precisa ficar tão mais distante, porque pode ver que o carro aqui ele já não vai às vezes ter mais perigo de ter novas explosões. Então por isso que já é considerado como uma zona segura. Caso tivesse resquícios de fogo, por exemplo, estaria muito próximo aqui essas lonas, né? Mas possivelmente aqui já está bem segura a cena. Percebam aqui que ainda tem gente aqui dentro do ônibus, então possivelmente ainda está sendo feita a triagem. Aqui tem alguns profissionais do Corpo de Bombeiro, possivelmente também vai ter do SAMU, que vai estar fazendo então a remoção dessas vítimas aqui para as lonas, tá? Então, tá vendo que aqui tem bastante gente. Aqui pode ser tanto curiosos, talvez que estejam lá presentes, né, assistindo a cena, como talvez seja até as vítimas verdes. Então, as vítimas verdes, às vezes, acabam nem colocando uma lona específica para eles, tá? Então, às vezes, até mesmo colocado num cantinho, às vezes um cone e coloca alguma coisa só simbolizando que ali é a área verde e deixa todos esses pacientes, essas vítimas ali, tá? Algumas, inclusive, quando consegue deslocar sozinho para o hospital, caso seja necessário, fazer algum curativo, alguma coisa, por conta mesmo ele já pode ir, tá? Então, ele, lógico que vai passar para um profissional que vai fazer uma análise, né? Uma triagem um pouco mais consistente, né? Porque nessa primeira triagem, geralmente, quando o profissional entrou, já perguntou quem consegue caminhar, os que conseguem caminhar já vão sair do ônibus. Só que sempre é interessante, quando já tiver uma segunda equipe, para já pegar e dar uma verificada nesses que conseguem caminhar, porque conseguindo caminhar não é sinônimo também de que não tenha nenhuma gravidade. Tá? Então, às vezes, está conseguindo caminhar, mas tem uma fratura, por exemplo, de húmero, tá? Ou uma fratura de falange, ou está com algumas escoriações, às vezes até fratura de face. Então, é preciso fazer uma análise. Mas, por conseguir caminhar, então já facilita um pouco, porque
a chance de ter algum trauma medular já reduz um pouco, tá? Isso é bastante complicado, a gente precisa pensar bastante, a gente precisa averiguar bastante, porque também tem pacientes vítimas que às vezes não deveria conseguir caminhar, mas está lá se esforçando muito para conseguir, mas às vezes pode estar com o início de alguma lesão e ao caminhar ele pode agravar a situação. Tá? Então o profissional que vai fazer essa triagem, ele tem que averiguar primeiro bem certinho a cena, como que está esse paciente, como que foi essa batida, para ver se não está muito grave essa situação, porque dependendo, esses pacientes mesmo conseguindo caminhar, eles podem estar com algum trauma, com uma fratura e alguma lesão, e ao ser deslocado pode então acabar piorando a situação. Então por isso que eu não coloco como regra chegar e falar isso de que quem consegue caminhar já sair. Então alguns profissionais fazem dessa forma, tá? Mas digamos que não seja um ônibus que não tenha também tantas vítimas, é possível o profissional que vai fazer essa triagem chegar um a um e triando, mesmo sendo verde, tá? Então essa é a forma mais segura e reduz o número, né, considerável de eventuais problemas, tá? Então isso vai ser decidido pela essa equipe, esses profissionais que vão fazer essa triagem. Mas então, pelo princípio de que os que estão triados como verde são esses aqui que estão aqui na área aqui um pouco mais central, e que as vítimas que estão lá dentro ainda são as que não conseguem então caminhar. Então o que vão ser feito? Esses profissionais vão começar então a triar pelo mais próximo que ele chegar. Então se o profissional entrou pela porta posterior aqui do ônibus, a porta aqui de trás, então as vítimas que estiverem mais próximas aqui ao banco de trás serão os primeiros a ser feito essa triagem. Tá? Então o profissional vai estar lá com vários crachás, né, do método START. Vai lá, chegou no primeiro, verificou respiração, verificou perfusão periférica, e verificou também o nível de consciência, vai fazer a triagem. Feita a triagem, classificou lá entre verde, amarelo, vermelho ou preto. Colocou nesse paciente esse crachá, já vai para o segundo paciente. Então assim vai fazendo pelos mais próximos. Da mesma forma que as equipes que estão aqui fora são equipes que vão fazer a imobilização desses pacientes e a remoção aqui para as lonas, tá? Então eles vão pegando cada paciente e vão transferindo conforme essa primeira triagem para a lona correspondente, tá? Então aqui na lona fria, outra equipe então já vai estar montando já as lonas. Então a lona amarela e a vermelha, geralmente elas estão bem próximas, justamente porque pode então necessitar de uma equipe ir para outra. Essas lonas também não podem estar muito grudadas, porque dependendo do número de vítimas pode dificultar, né, a locomoção entre as vítimas, entre as lonas. Então é sempre necessário fazer dar um espaço também, um corredor para que os profissionais consigam então caminhar entre as duas lonas. Essa imagem então ela é bem ilustrativa, eu gostei bastante, que ela mostra então bastante a situação em si de como que é um AMUV, tá? Então agora a gente vai voltar lá para o aplicativo para a gente continuar a parte teórica. Bom, gente, então, como já mencionei naquela imagem, a equipe então dos maqueiros geralmente são os técnicos de enfermagem e os condutores socorristas, os que vão fazer então, por meio da tábua rígida, fazer a imobilização desses pacientes, com a utilização, claro, também do colar cervical, e vai remover eles até a lona correspondente, tá? Chegando nessa lona, ele pode, o médico que estiver responsável por essa lona, ele pode fazer uma nova triagem,
Porque lá, lógico, gente, a gente sabe que no método START, o profissional que está lá na zona quente, ele tem que fazer uma triagem muito rápida. Então não é muito aprofundado e às vezes pode ter erros, principalmente quem está na lona vermelha e na amarela. Então é importante sempre, a pessoa foi classificada como amarelo, chega lá na lona amarela, faz uma nova triagem, verifica se realmente ela é uma vítima que está amarela, porque às vezes ela pode ser uma vítima vermelha e está ali no amarelo e acaba ocasionando, né, uma gravidade maior do que o que é esperado ali para aquela lona. Então por isso que a gente precisa sempre estar bem atento. Voltando, a gente já falou então quais são esses parâmetros, então a gente vai trabalhar agora quais são os critérios de quando é o método START, tá? Lembrando que o método START, então, ele é utilizado para crianças maiores, né, que são acima de 45 quilos, e adolescentes, adultos e até mesmo idosos. Elas são subdivididas então nessas 4 cores: vermelho, amarelo, verde e preto, tá? Ou cinza. E como que vai ser feito? Então tem alguns parâmetros que aqui que a gente já falou, que são respiração, perfusão periférica e consciência. Lembre-se, gente, consciência, quando eu falo aqui, não é fazer uma avaliação lá de coma de Glasgow, tá? Então não é um negócio assim tão aprofundado, tá? Então não vai verificar questão da reação pupilar, reação motora, reação da visão, tudo mais, tá? Então é algo um pouco mais simples, tá? Então esse aqui é o fluxograma, gente, que ó, ficou bem bonitinho, tá? Geralmente quando vocês vão ver o fluxograma do método START não é muito facinho assim de visualizar. Eu criei isso aqui para deixar o mais ilustrativo possível para a equipe que vai estudar esse método. Então, basicamente, então como que vai chegar lá? Tá? Então essa é a parte principal e a mais importante que vocês precisam saber sobre a triagem da vítima do método START, tá? Quando é uma vítima do AMOVE. Ele vai chegar então e vai verificar: o paciente consegue caminhar? Né? Consegue andar? Sim. Conseguindo caminhar, gente, ele já vai ser classificado como verde, tá? Então, esse é o primeiro critério que é analisado. Consegue caminhar? Sim, verde. Consegue caminhar? Não, não consegue caminhar. Então, ele não vai ser classificado como verde. Se ele não consegue caminhar, então a gente vai olhar os próximos parâmetros, que são esses parâmetros aqui. Então, não consegue caminhar. Respira espontaneamente após reposicionamento de vias aéreas. O que vem a ser isso? Lembra, gente, quando a gente trabalhou sobre atendimento inicial às vítimas, né, de politraumatismo, que a gente falou sobre as vias aéreas, a gente falou até sobre o levantamento, né, a reposicionamento das vias aéreas para facilitar então a passagem de ar, caso tenha algo que esteja bloqueando, não esteja deixando essas vias aéreas permeáveis. Então, basicamente, esse paciente, esse profissional, ele vai analisar essa respiração. Caso não esteja respirando, gente, ele já vai entrar como uma vítima preta, tá? Que é o expectante, que é o que pode esperar mais tempo, tá? Então, isso vocês precisam saber bastante, gente. Fixem isso. Consegue caminhar? Não consegue caminhar. Verificou se ele está respirando. Às vezes ele não está respirando, mas quando reposiciona as vias aéreas, ele passa a respirar. Mas se ele não está respirando, você reposicionou, colocou, liberou então as vias aéreas, ele continua não respirando, ele já vai então ser classificado aqui como preto. Digamos que ele respira, ou mesmo não está respirando, mas foi reposicionado as vias aéreas e passou então a respirar. Então o que é o próximo que a gente vai fazer? A gente vai verificar
o RPM, que a gente chama, tá? Que também é também conhecido como o 32 responde, como que eu já disse anteriormente. O que vem a ser isso? Verifica a respiração primeiro. Frequência respiratória menor do que 30, tá? Movimentos inspiratórios por minuto. Verificou, respiração está menor do que 30, verifica outro parâmetro, que é o 2 aqui. O que vem a ser esse 2? É perfusão periférica. Como que é feita essa perfusão periférica? É pelo enchimento capilar. Como que é feito o enchimento capilar? A gente vai pegar no dedo dessa vítima, pode ser no dedo anelar ou pelo dedo médio. A gente vai apertar por alguns instantes e vai soltar. No que a gente solta, a gente vai contar quantos segundos que vai demorar até a circulação voltar, né, para esse dedo. Então façam aí vocês mesmos. Quando vocês apertarem a unha de vocês, vocês vão ver que a unha ela vai ficar branca, né? Então quando soltar, ela tende a voltar à coloração normal, que em geral é meio vermelho, é meio rosado, né? Esse tempo de até desbranquiçar, até voltar na coloração normal, é o tempo que a gente tem que analisar para fazer esse enchimento capilar, tá? Então, e que em parâmetros normais ele deve ser menor do que 2 segundos. Então, por isso que é o 30, que é menor de 30 movimentos inspiratórios por minuto. O 2, que é menor do que 2 segundos para fazer o enchimento capilar. E o responde é justamente pela análise que vai fazer da consciência, que é a análise do estado mental. Essa análise do estado mental é basicamente coisa simples, se ele está obedecendo ordens. Então você vai chegar no paciente e vai perguntar para ele, por exemplo, se ele sabe que dia que é hoje, ou se ele sabe qual o horário aproximado que é, ou se ele sabe em que local que ele está, se ele sabe o que aconteceu. Então são perguntas simples, ou o mais simples possível. Qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Então aí você já consegue verificar se, por exemplo, ele tem dificuldade para lembrar o nome, tem dificuldade para saber o que aconteceu, ele não consegue distinguir se é manhã ou se é noite, tá? Então são perguntas diretas, perguntas simples, gente. A gente não vai fazer perguntas muito complexas, tá? A gente já faz perguntas mesmo para ver se o estado neurológico dele tá bom. Se ele consegue responder perguntas simples, quer dizer então que o estado dele já está mais ou menos bom, pelo menos, tá? Então não está no estado mental muito ruim se ele conseguir já responder perguntas simples, tá? Aí tá, se ele conseguiu fazer nesses 3 parâmetros, se eles estiver todos bons, por exemplo, vai lá, verificou a respiração. Respiração está em 25. Respiração dele está boa, tá? Então a respiração está menos do que 30. Olhou a perfusão periférica, apertou a unha do paciente, voltou a coloração em 1 segundo, beleza, tá normal. Respondeu a pergunta simples, qual que é o seu nome? Meu nome é José Aldair. Beleza, você não tem certeza se esse é o nome dele mesmo, né? Você não vai pegar a identidade, mas o fato de você perguntar e no mesmo instante ele já te responder, já é um indício que o estado mental dele está bom. Então, os 3 parâmetros dele está bom, porém, lembrando que ele não vai estar conseguindo caminhar. Ele não consegue caminhar, mas esses 3 parâmetros aqui estão dentro da normalidade. Então, ele vai entrar como uma vítima amarela. Agora, se algum desses parâmetros estiverem fora do padrão, fora do normal, ele já vai entrar como vermelho, como imediato, tá? Então, por exemplo, você verificou aqui a respiração está em 27, beleza, está normal.
mas verifica a perfusão periférica e percebe que demora 3, 4 segundos para voltar a coloração dessa unha. Então, essa variável aqui, ela não está boa. Então, ele já vai, só por essa variável aqui do enchimento capilar, já vai entrar como vermelho. Ou então, às vezes aqui o preenchimento capilar até está bom, mas quando você faz uma pergunta simples, ele não sabe responder. Não sabe te responder, não consegue, está em dúvida, você consegue ver que ele não está bem, sabe? Você observando a reação que ele está tendo, você consegue ver que o estado mental dele não está bom, também vai entrar como imediato, tá? Que é o que eu coloquei aqui no final. Pacientes com qualquer característica RPM, respiração, perfusão, estado mental, além dos limites estabelecidos, devem ser triados como vermelho, tá? Então, acima de 30, respiração, vermelho. Acima de 2 segundos na perfusão periférica, vermelho. Não consegue responder, obedecer ordens, vermelho. Tá? Então, esse é a classificação do método START. Então, pode ver que é um método bastante simples, tá? Então, é basicamente seguir essa ordem e lembra, gente, sempre, leve para a vida de vocês. 32 responde, 32 responde, 32 responde. É uma sequência muito fácil para decorar e que pode salvar a vida, tá? Então, só recapitulando, eu vou finalizar essa videoaula porque está ficando bastante extenso, mas então gravem sempre isso. 32 responde. Chegou, análise de se consegue caminhar. Consegue caminhar? Vítima verde. Aí não consegue caminhar. Verifica as vias aéreas. Não está respirando? Preto. Está respirando? Verifica como que está essa respiração. Respiração está menor do que 30. Perfusão periférica está menor do que 2 segundos. E o estado mental dele está conseguindo, está recebendo ordens, está conseguindo responder perguntas simples, amarelo. Algum desses parâmetros não está sendo legal, não está conseguindo, não está de acordo com o recomendado, né? Seja respiração, seja perfusão, seja ao estado mental, então ele vai entrar como vermelho. Tá? Esse é o esquema do método START. Então ele é bem simples, gente, justamente para fazer uma triagem rápida e eficaz. Tá? Como que a gente vai classificar sempre no método START quando é vítimas adultas ou então acima de 45 quilos? Não esqueçam isso, tá? Gente, eu vou finalizar essa aula aqui porque ela já está se estendendo muito, já está já com 1 hora e 13 minutos. Senão vocês já não conseguem já assimilar tanto e essa é a parte principal que vocês precisam saber. Né? Então, por isso eu vou finalizar essa aula para deixar vocês para uma quarta parte só com o método START, que é a parte principal para vocês. Tá? Eu agradeço a atenção de todos e bons estudos.